Queridos, o Senhor, Ele é bom demais. Olha ali. Glória. Ai, queridos. Que bom que nós estamos aqui, que nós escolhemos estar na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu sou apenas uma pessoa que o Senhor escolheu, né? Uma pessoa que não valia nada, mas que o Senhor decidiu depositar valor e confiança em mim e em você também. Amém, queridos? Queridos, vamos ler Mateus 24. Vamos falar dos fins dos tempos. Queridos, nós vamos estar fazendo essa leitura, e eu sei que a maioria de vocês já leu, mas eu acredito que essa leitura tem que ser feita por nós diariamente, porque o Senhor, Ele fala, olhem que eu avisei vocês. Ele fala aqui em Mateus 24, eu avisei vocês que vai acontecer essas coisas. Né? Então, às vezes a gente fica surpreso por coisas que acontecem, mas Ele deixou avisado, escrito, e está aqui registrado. Vamos começar a ler a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Forte demais. Queridos, é forte, mas é a palavra. É a verdade e é isso aqui mesmo que o Senhor quis dizer. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deixou instruções, o Senhor nos deixou, Pai querido, aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos nos comportar e agir diante de toda e qualquer circunstância, Senhor, nesse mundo. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelas nossas casas, nossas famílias, por tudo que nós temos, que o Senhor deu para cada um de nós. Nós somos gratos e nós queremos desfrutar disso, Senhor, enquanto o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o título da ministração é Renovo de Esperança. Glória a Deus. Queridos, o Senhor, Ele estava com os discípulos, e os discípulos começaram a falar, Senhor, vem ver aqui o templo, olha aqui, né? De certo era um templo bonito, né? Bem feito e tal. E o Senhor fala para eles, queridos, isso aqui vai ficar pedra sobre pedra. Né? Eles estavam atribuindo valor naquilo, né? Tipo uma coisa grandiosa, uma construção, e o Senhor falou, isso aí tudo vai derrubar. Né? E eu fiquei pensando e meditando nisso, queridos. O que nós temos construído? O que nós temos construído? A gente passa a maior parte da nossa vida fazendo construções naturais. Construções naturais. Eu e você, a gente às vezes passa mais tempo no nosso trabalho, né? Construindo algo. Né? Tem pessoa que faz alguma coisa e constrói isso e aquilo. Né? Não estou falando só de pedreiro, né? Que pedreiro realmente constrói. Mas de todos os serviços a gente constrói algo. Né? E a gente passa a maior parte do nosso tempo construindo essas coisas.
Tem pessoas, o Valmir colocou lá no grupo da igreja que ele está construindo lá o concreto, né? Para ser o centro de eventos Betel, e a gente fica numa felicidade, né? Glória a Deus, e é mesmo para nos alegrarmos com isso. Vai ficar a coisa mais linda, eu tenho certeza. E vai ser mais lindo ainda quando a igreja estiver lá adorando a Deus, né? Só que Jesus fala aqui, queridos, beleza, é bonito, tá? Mas vai derrubar, né? Isso me fez pensar, né? No primeiro tópico, se desapegue das coisas naturais. Como assim? Quer dizer que eu não tenho que ter casa, não tenho mais que ter carro? Não, não, queridos, não é isso. O que o Senhor colocou no meu coração? Nós vamos estar nessa vida, a gente está desfrutando das construções naturais. Só que, queridos, a gente está dando mais valor para a construção natural ou a construção espiritual. Tem pessoas que passam uma vida construindo uma casa, né? Sei lá, eu estou dando só um exemplo. Vamos falar de construção que é mais fácil da gente entender, né? Tem pessoa que passa uma vida construindo, né? Hoje, se a gente for financiar uma casa, a gente vai terminar de pagar ela com, sei lá, 70 anos, 80 anos, né? Às vezes a gente nem vai estar aqui mais, vai ficar para os filhos. A gente passa uma vida inteira, né? Nos gastando para construir algo natural. E aí Jesus fala, beleza, tá bonito, vai cair tudo. Vai derrubar tudo. E aí o Senhor está querendo mostrar para nós que não é com essas coisas que a gente tem que se preocupar. A gente vai correr atrás dessas coisas, e não correr atrás, mas a gente vai fazer isso. A gente pode construir uma casa, a gente pode... Claro que sim, mas o quanto de nós estamos gastando nessas construções naturais? O quanto de nós a gente está gastando nisso? Será que a gente fica o dia inteiro, acorda de manhã, já, né, termina o dia pensando nessas construções naturais? A pastora ministrou sobre Marta e Maria domingo, meu Deus, falou demais com a gente. Né? Será que a gente está que nem Marta? E será que a gente não para uma hora do dia para ser Maria? Tem vezes, querido, que o dia é tão corrido que a gente não para um minuto para ser Maria. Ficar na presença de Deus. Fica só que nem Marta, construindo, fazendo alguma coisa. Vamos fazer, vamos trabalhar, vamos, né? Queridos, a nossa preocupação, né? A pastora falou que não pode, mas a gente se preocupa com as coisas, né? Mas a nossa preocupação com as coisas de Deus, pode ser. Nós podemos ficar preocupados com as coisas do Senhor. Queridos, as nossas construções, elas têm que ser espirituais. E o Senhor aqui está nos mostrando em Mateus que vai chegar tempos difíceis para nós. E se a gente estiver focado nas construções naturais, a gente vai desfalecer. A gente vai desfalecer nas construções naturais. Porque, sinceramente, queridos, eu e você, os nossos estresses diários é baseado nas nossas construções naturais. E eu fico pensando, queridos, o Senhor, Ele nos deu uma família, uma casa, um carro, para a gente desfrutar, não é para a gente ficar preocupado, ansioso, chorando, triste, chateado. Eu sei, queridos, eu tenho a minha família, meu filho, meus filhos, meus 2 filhos, meu esposo. Quanto tempo da minha vida eu perdi não desfrutando da minha família? O que o Senhor entregou para cada um de nós é para a gente desfrutar agora. A gente vai desfrutar disso 70, 80 anos, sei lá, a pessoa mais velha deve ter 100 anos, 120, não sei. Mas a gente vai desfrutar do que é natural só 100 anos, 70 anos. O Senhor te entregou uma família, Ele te entregou filhos para você desfrutar nesse tempo. Ele te entregou para você desfrutar disso. Agora pense, o Senhor te entrega uma família e você briga todo dia. Todo dia tem briga, todo dia tem, sabe? Queridos, eu já fui assim, é terrível. É terrível. A palavra do Senhor diz que a alegria dele é a nossa força. Uma pessoa viver sem alegria, ela não tem força para caminhar. Então, irmão, quando você vê que você não está com muita força, é porque você não está sendo alegre, você não está deixando o Senhor ser a sua alegria. Ele tem que ser a nossa alegria diária, de todos os dias. A palavra em Mateus 6, do 19 ao 21, diz assim, ó.
Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu lembro que antigamente se falava que os crentes tinham que ser pobrezinhos, né? Não podia ter nada, né? Os crentes tinham que ser aquela... Eu não estou dizendo isso, queridos, mas se o Senhor, você como homem e mulher de Deus, se Ele te entregou riquezas, tesouros, é para você desfrutar disso com outras pessoas. Você não pode ficar juntando para si só. Porque se você ficar juntando, não vai valer de nada, vai cair. No final de tudo vai cair. Agora, se você desfruta dos tesouros aqui da terra e, né, abençoa e desfruta e faz pessoas, né, abençoa pessoas, famílias e a obra do Senhor, e você vai desfrutando daquilo, queridos, não ajunte nada que a traça e a ferrugem pode destruir. Não ajunte. Se você tem uma casa, a sua casa seja uma bênção para receber irmãos, receber pessoas, sabe? Que a sua casa seja um lugar de bênção. Se você tem um carro, é para dar carona para os irmãos, né? Para ajudar na mudança, levar para lá, para cá. Nossa, sobre o ministério. Eu preciso ler uma palavra aqui que não está no contexto, mas eu vou ter que ler. Sobre o ministério do café. Lucas 14, 13. Queridos, eu não estou dizendo que nós não temos que ter o ministério do café, tá? Pelo sangue do Cordeiro. Vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Mas quando... Do 12. Lucas 14, 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: você que der um banquete ou um jantar, não convide os seus amigos, irmãos e para os vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Queridos, o ministério do café é o seguinte: se você convidar um irmão, alguém conhecido, você vai receber de novo, a pessoa vai te convidar, que nem o Helder, ele vai na casa de um, aí ele vai na casa do outro, fica assim, né? E o irmão vai retribuindo, ele chama na casa dele e tal, e está tudo certo. Ele recebeu a recompensa dele, não tem problema nenhum com isso, mas olha o que Deus fala. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como te retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. É forte, não é? Queridos, o que eu quero dizer com isso? A gente está falando do que a gente está construindo aqui. Não, pastor, eu não acabei com o ministério do café. O menino... Oh, meu Deus. O ministério do café, da janta, do lanche... É bênção. Convidem e vocês vão ser retribuídos aqui na terra. A gente também desfruta das recompensas do Senhor aqui na terra. O ministério do café, então, nós estamos sendo recompensados aqui na terra. Mas existe uma recompensa maior, que é você convidar aquele que não tem como te retribuir. Então, queridos, vamos aperfeiçoar o ministério de café a partir de hoje. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. É o ano do renovo, então nós temos que nos renovar. O ministério do café já é uma bênção, então vamos renovar isso. Glória a Deus por isso. Queridos, a construção mais linda e bela é aquela que nós fazemos nas regiões celestiais. Essa construção vale a pena. Essa construção nós vamos desfrutar a eternidade. Essa construção, ninguém vai derrubar, vai estar lá em pezinha, linda, maravilhosa, para você. O tópico 2 diz: ninguém pode te enganar. Queridos, você conhece a verdade.
Você conhece a verdade. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a nossa verdade. E ele disse que, no fim dos tempos, o amor das pessoas vão se esfriar. Mas não é para a gente se enganar com isso. Ele disse também que vai ter rumores de guerra, né? Que vai ter tribulação, vai ter terremotos, vai ter fome. Ah, queridos, eu sei que eu e você, às vezes a gente fica indignado com esse mundo, né? Às vezes dá uma indignação da gente ver as coisas acontecendo, né? Fome, né? A gente vê, ainda mais quando mexe com criança, alguma coisa do tipo, a gente, né? Aí a gente fica comovido, né? Isso é algo de nós, né? O Senhor colocou em nós esse amor, essa compaixão, porque Ele é assim. O Senhor, Ele é amor, Ele tem compaixão, né? E eu estava esses dias pensando... Ixi, o Davi ficou nervoso. E, queridos, eu tava conversando com Deus esses dias, e eu estava abrindo meu coração para Deus. Você abre o seu coração para Deus, queridos? Abre o seu coração para Deus, porque Ele te ouve, né? E eu estava falando para Ele, né? E o pessoal fica rindo de mim, né? Que eu falo: Senhor, volta logo, me leva, por favor. Eu não aguento mais esse mundo. Mas, queridos, eu sei que o Senhor... Eu vou estar aqui na terra enquanto o Senhor permitir. Que é o que eu estava falando agora. Você vai estar aqui enquanto o Senhor permitir. Então, se você está aqui, desfruta do que você tem. Pri, mas eu tenho um fusquinha que faz barulho quando a gente sai. Desfruta do teu fusquinha. É o que você tem. E se o Senhor te entregar algo maior, desfruta de algo maior. Olha como a gente tem que desfrutar das coisas que o Senhor nos entrega. Pedro, ele estava pescando a noite inteira, com o esforço dele. E pescando, né? E para lá, para cá, e não pescou nada, nada. Às vezes parece que a gente trabalha, né? Trabalha e faz, e corre atrás, e vai para um lado, vai para o outro, e vem para cá, vem para lá. Aí a gente, né? O Senhor vem com uma palavra para nós, lança do outro lado. Né? Aí tu vai lá, lança do outro lado. Aí vem tudo que você menos esperava. É assim que acontece. Você não pode ficar correndo atrás dessas coisas, porque o Senhor precisa te dar uma palavra para você poder desfrutar. Se Ele não falar para você fazer ou desfazer, né, ou ir ou não ir, não vai rolar. Porque o Senhor, nós precisamos de uma palavra do Pai. Né? E, queridos, quer ver uma coisa? A gente está lendo a palavra do Senhor, a gente vai lendo, vai lendo. E aí você lê aquilo ali e fala: meu Deus, era o que eu precisava ouvir, era a minha resposta. Né? Você vai ler a palavra de Deus e tu para aqui e fala: Senhor, era isso que eu precisava ouvir. E na palavra, às vezes o Senhor fala: vai. Né? Tu fica: vai, será que eu vou? Não vou? Vai. Na palavra, às vezes o Senhor fala: fica. E aí você vai obedecendo a voz do Senhor. Então não adianta a gente ficar desesperados, se esforçando, com toda a nossa força, nos desgastando. A gente precisa gastar a nossa vida para Deus. É para Ele que a gente tem que gastar a nossa vida. Então não se engane, ninguém pode te enganar. Se você conhece a verdade, que é a palavra, a Bíblia, ninguém vai poder te enganar. O Senhor, Ele disse que haveriam falsos profetas, pessoas que diriam que é Ele. Ele fala também que vai ter pessoas que vai falar: Jesus está lá no lugar tal. Ele fala: não acreditem nisso. O Senhor está nos deixando uma instrução. Só que aí Ele fala, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é algo fácil? Não é. Mas é algo certeiro. Né? É algo que se a gente fizer, no final, é bênção. Né? Se a gente perseverar, no final é bênção. Se a gente desistir no meio do caminho, a gente tem que começar tudo de novo. Queridos, se eu e você, nós estamos aqui hoje, é porque nós perseveramos. E se um dia a gente não perseverar, o Senhor pode vir numa hora que a gente menos espera. Na hora que a gente nem imagina. E se a gente não for daqueles que perseveram, queridos, não tem o que fazer. A palavra diz isso. Você sabe que a sua esperança está naquele que é a própria esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele prometeu que nós vamos morar no céu com Ele. E, queridos, nossa, essa palavra tem ficado muito forte no meu coração. Lá não vai ter choro, tristeza, dor. Não vai ter nada disso, queridos, que a gente passa aqui hoje, que deixa a gente angustiado. Só que a gente fica angustiado
E quando a gente alimenta isso e não busca a fonte, que é Cristo, Jesus, isso se torna muito pesado para nós, né? Porque a gente não está construindo coisas espirituais, a gente está preocupado com o natural, né? Aí eu estava falando que eu ia reclamar e não terminei, né? Que eu estava reclamando, não, que eu estava falando com Deus e não terminei. Tá, eu estava falando com Deus sobre as dificuldades que nós temos aqui na Terra, né? Eu estava falando, Deus, por que a gente passa por isso? Por que um pai tem que ver o seu filho longe da tua presença, né? Eu estava acompanhando uma pastora que eu gosto muito, e a filha dela não está na igreja, né? Não está nos caminhos do Senhor. E além dela não estar no caminho do Senhor, ela está assim, ó, vivendo de uma forma terrível, sabe? E eu falei, ai, Senhor, sabe, me doeu por eu pensar como seria, sabe? Eu falei, Deus, por que ela tem que passar por isso, né? Senhor, por quê, tal? E comecei, né? E aí eu comecei a chorar, porque eu sou chorona, gente. Falei, ai, Senhor, por que as pessoas têm que passar por isso? Por quê, Pai? Né? Por que a gente tem que passar por isso? E aí o Senhor falou para mim, Priscila, porque as pessoas não aprendem a desfrutar daquilo que eu entreguei. Se eu te entreguei um filho, independente do que ele é ou deixa de ser, é para você curtir ele como filho. Você é pai, você é mãe, então desfrute do teu filho. Independente de onde ele esteja, o que ele esteja fazendo. Deus não é assim com a gente? Ele não é nosso pai, independente de onde a gente esteja, o que a gente esteja fazendo? E ele sempre está ali, de braços abertos para nós. Então nós devemos fazer o mesmo. Independente de onde nossos filhos estiverem. E desfrutar da bênção que é ser mãe, ser pai. E aí, queridos, eu estava ali conversando com Deus, e aí eu tive uma visão tão linda, meu Deus. Eu me via lá no céu, e tinha um banquete, aleluia. Tinha um banquete, ai, queridos, era muito lindo. E, glória a Deus. E eu fiquei pensando, eu falei, ai, Senhor, vale a pena, sabe? Por mais que a gente esteja passando hoje por algum tipo de dificuldade, o que a gente vai viver com o Senhor é tão maravilhoso, é tão mais lindo, sabe? É tão perfeito. E aí eu fiquei parando para pensar, e eu fiquei olhando para minha família, para minha casa, para minha igreja, para meus amigos, meus irmãos. Queridos, eu tenho tantas bênçãos na minha volta, sabe? Tem coisas difíceis? Tem coisas ruins? Tem também. Mas, queridos, muito mais bênçãos tem, muito mais, muito mais. E aí eu peguei e falei, Senhor, amém, eu preciso desfrutar daquilo que o Senhor me deu hoje. Hoje, até que chegue esse dia que eu vou estar lá, e eu estava com um vestido branco, aleluia, estava lindo. Até que chegue esse dia, queridos, nós vamos desfrutar do que o Senhor nos deu. Tem uma passagem que diz que a gente deve ser grato pelo que a gente tem. E a gente não deve se comparar com ninguém, em questão de construções naturais, tá, querido? Estou falando. Não se compare com ninguém, porque você vai se frustrar. O que o Senhor tem para você é para você. É? E se você é feliz com o que você tem, aí eu acredito que aí o Senhor fala, agora está preparado para receber um pouquinho mais, porque agora já aprendeu a ser grato. Né? O pastor Pio comenta, ele conta o testemunho que ele tinha um Fusquinha. Hoje o pastor Pio, ele tem, né, riquezas. Só que ele disse, quando ele saía com o Fusquinha e não pegava, ele agradecia. Isso até me lembrou uma vez que a gente o nosso Gol estava, meu Deus, estava dando um trabalhinho, e a gente saía, ele fazia um barulho estranho. Aí eu lembrei, né, eu falei, amém, glória a Deus, muito obrigado, Pai, por esse Gol, glória a Deus, aleluia. Não demorou muito, a gente ganhou um carro, né, amor? Melhor, glória. Glória a Deus, queridos. Agradeça pelo que você tem. Não deixe ninguém te enganar. Você tem acesso à verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Nós passamos mais tempo pensando nas coisas do alto ou nas coisas da terra? São perguntas que nós devemos fazer. Por quê? Porque o medo, ele fala aqui em Mateus 24, não tenham medo. O medo paralisa uma pessoa. Tu já sentiu medo? Já, né? É muito ruim sentir medo, não é? A pessoa, quando ela está com medo, ela fica assim, meio paralisada, não sabe como agir, o que fazer. E ele fala, a palavra diz que o amor dele lança fora todo o medo. Então, como que a gente vai vencer os nossos medos aqui? Com o amor dele. Só assim, não tem como, não tem uma outra forma. O amor dele vai lançando os medos que existem dentro de nós. Né? O medo de avançar, o medo de... medos que a gente tem no dia a dia.
Glória a Deus. Já estou terminando, estou igual a pastora Cris domingo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, o terceiro tópico é: esteja preparado para abrir mão de tudo. Tudo é tudo. Ah, mas eu tenho que abrir mão do meu filho? Tudo. Eu tenho que abrir mão do tudo. Tem que abrir mão. O Senhor, Ele te entregou de presente tudo que você tem. Então, enquanto você tiver, desfrute. Mas se você tiver que abrir mão, abra mão. Porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Isso às vezes é dolorido, é difícil de compreender? É, mas Ele abriu mão de Jesus. Ele abriu mão do próprio Filho dele e entregou por cada um de nós. Ele abriu mão. Jesus abriu mão da glória dele para ser humilhado, massacrado, maltratado pelas pessoas. Então, Deus sabe o que é abrir mão das coisas. Ele sabe. Né? Então, abra e seja preparado para abrir mão. A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Em 2 Coríntios 4, a partir do 11, 2 Coríntios 4, a partir do 11, diz assim, ó: pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso... Não, acho que eu... Pera. Não era isso agora. Ô, Jesus. Perdão. É Lucas. Desculpa, Gu. Esse é depois, eu vou ler também. Lucas 14. Lucas 14. Do 26 ao 27. É isso mesmo. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Isso é forte, né? Aí você vai falar: por que Deus deu então, né? Se a gente tem que abrir mão. Porque existe algo maior. Nós vamos estar no céu desfrutando dessa eternidade juntos, todos nós vamos estar desfrutando disso. Aqueles que receberem, aqueles que crerem, aqueles que perseverarem, vão desfrutar da eternidade, queridos. O Senhor nos deu um período de tempo de nos curtir aqui, de curtir tudo que nós temos aqui na terra, mas existe algo maior, existe algo melhor. Você vai estar com a sua família lá no céu, desfrutando do melhor de Deus. Amém? Você crê nisso? Eu creio que vou estar com a minha família desfrutando lá no céu o melhor de Deus. Eu acho que eu não vou reconhecer meu marido como marido, mas tá bom, glória a Deus. Aproveitei ele enquanto eu pude aqui. Lá vai ter algo melhor. Não vamos me preocupar com essas coisas mais. Glória a Deus por isso. Amor, o Senhor é melhor, amor. Glória a Deus. Em Mateus 19, do 19 ao 20. Mateus 19. Opa. Calma aí, deixa eu ver se eu anotei errado. 19, 29. É isso mesmo, eu estava lendo 19 ali. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Só até esse. Queridos, olha que bênção. Se você entender que o Senhor ele é maior que tudo na tua vida, né? O Senhor está falando deixar, queridos, é no sentido de fazer aquilo que Ele deseja que você faça.
né? Aquilo que o Senhor está te falando para fazer, faça. E às vezes a gente tem que abrir mão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Algumas mulheres vieram aqui hoje para o culto, não deu nem tempo de fazer uma janta. Não deu tempo de fazer janta, porque às vezes chega do serviço, né? E vem direto para o culto. Você está abrindo mão da tua família, não está? Por um período, para glorificar Deus, para aprender mais do Senhor. Tu está abrindo mão do teu conforto, de estar na tua casa, de repente fazendo uma comida tal, para estar ouvindo a palavra de Deus, para ser transformado, porque você sabe, entende que existe algo maior. E ele falou que aquele que deixar vai receber 100 vezes mais. E ainda a vida eterna. Queridos, por isso que eu falei para vocês, tudo que nós temos aqui, a gente precisa desfrutar. As construções naturais foram feitas para ser desfrutadas aqui mesmo, nesse tempo. Não guarde nada, distribua, compartilhe, esteja em comunhão, né? Estejam em Atos, eles tinham tudo em comum. Né, eles abençoavam os outros, eles tinham um coração sincero, eles eram verdadeiros uns com os outros. Queridos, uma coisa boa, e, meu Deus, isso tem que ser muito claro para nós. A gente precisa ser verdadeiro um com os outros. Se eu fiquei chateada com você, vai lá e fala, fiquei chateado por causa disso, disso. Me perdoa. Encerrou o assunto. Está vendo como a gente deixa de desfrutar de coisas que o Senhor nos dá? Às vezes Ele nos dá um amigo, né, um irmão, a mãe, o pai. Queridos, lá no mundão afora, o que tem de filho que não fala com os pais? Não fala. Tem pai, né, pais e filhos que não se falam. Tem marido e mulher que moram na mesma casa e nem se olham. Eu e meu esposo era assim, quando a gente veio para Jesus. A gente vivia na mesma casa e a gente não conseguia nem olhar um para a cara do outro mais. Não desfrutava daquilo que o Senhor nos deu. Então, queridos, vamos desfrutar de pai, mãe, filho, desfrutar aquilo que o Senhor nos permitir desfrutar. Porque existe algo maior. Existe algo, queridos, se a gente não entende que o Senhor é mais do que tudo, que Ele é maior que tudo, a gente fica preso nas construções naturais. Tem pessoas que amam o marido mais do que a Deus, tem pessoas que amam a mulher mais do que a Deus. Tem, queridos. Tem. Isso é triste, mas tem. E eu não estou falando que isso está longe de nós, não. Às vezes a gente, sem perceber, coloca o nosso marido em primeiro lugar, ou né, a nossa mulher, ou nossos filhos. Queridos, sejam submissos a Deus, no Senhor. As mulheres têm que ser submissas ao marido no Senhor. Sempre tem o Senhor junto. Sem o Senhor não tem como a gente ser submissa, não tem como. Então, a gente vai desfrutar de tudo que o Senhor nos entregou, obedecendo a Ele, Ele sendo em primeiro em tudo, tudo. Queridos, fixe os seus olhos no fim/começo. A gente tem que fixar o nosso olho naquilo que é eterno. E a palavra diz que nós devemos ter um comportamento para alcançar essa eternidade. Existe um comportamento. Por algum tempo se falava, não precisa fazer mais nada. Você foi salvo pela graça. Você foi salvo pela graça, sim. E é por isso que você é salvo, que você está realizando a obra do Senhor, porque você é salvo. Você abençoa pessoas porque você é salvo. Você cuida de pessoas porque você é salvo. Né? Você desfruta das coisas do Senhor porque você é salvo. Nós somos privilegiados. O Rafa falou aqui, e é verdade. Nós somos privilegiados. E o povo brasileiro ainda é um pouquinho mais privilegiado, queridos. Pessoas lá no Afeganistão agora estão morrendo porque tem a Bíblia no celular. Eu tenho a Bíblia no celular. Se eu tivesse lá, eu estava morta. Ia estar melhor do que no mundo, né? Aleluia. Mas, queridos, nós podemos desfrutar de um tempo maior. Talvez os nossos irmãos lá do Afeganistão vão desfrutar um pouco menos. Mas eles vão estar, queridos, desfrutando da glória do Senhor. Às vezes a gente fica com dó, né? E a gente vê aquele massacre todo, a gente fala, meu Deus, nossos irmãos, não sei o que lá. Queridos, eles estão na glória, eles estão desfrutando do melhor. Se a gente não entender isso, a gente fica chorando.
e se lamentando pelo que está acontecendo. Só que a palavra diz que isso vai acontecer, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter terremoto, vai ter tudo isso. E vai ter maldade, muita maldade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que crê e acreditar, queridos. Tem uma foto que rola na internet, um cara que ele foi enforcado, porque ele confessou Jesus. Ele estava rindo sendo enforcado. O que ele estava vendo naquela hora? Eu imagino que ele estava que nem Estevão, o céu estava aberto, ele só estava vendo o céu aberto. Ele falou, estou indo. E às vezes a gente leva isso como um peso. A morte para nós não é peso, queridos, é glória. A morte para nós é vida. Se você morrer por causa de Jesus, você vai estar feliz da vida. Você vai desfrutar do melhor. A gente às vezes trata a morte como algo tão ruim. E sinceramente a gente tem medo, né, de morrer. Por que a gente tem medo de morrer se a nossa morte, nós estamos sendo promovidos para o céu? Né? É uma promoção. Falando de morte, né? Meu Deus. Queridos, mas é verdade, a morte para nós é vida. O que nós estamos vivendo aqui é pequeno comparado ao que nós vamos viver lá no céu. Porque existe uma esperança, e a esperança é Jesus Cristo. A esperança é a vida eterna. Tudo que nós estamos fazendo aqui hoje é porque nós cremos que nós vamos para o céu. Mas nós não queremos morrer para ir para o céu, meu Deus? Tudo que a gente está fazendo isso hoje, tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está, né, entregando para o Senhor, é com o objetivo, ir para o céu. Então, queridos, quando for a tua hora, Senhor, eu vou desfrutar enquanto eu tenho tempo aqui. Porque a hora que o Senhor me chamar, está tudo certo, glória a Deus. Os que estão vão ficar chorando, mas eu vou estar feliz, aleluia. Então, queridos, a morte para nós é vida. Então, vamos desfrutar do que o Senhor nos entregou e deixou para cada um de nós. Agora sim, vamos ler lá, né, Gu? Que eu tinha pulado aquela hora. 2 Coríntios 4, do 11 ao 18. 2 Coríntios 4. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Né? Então, nós estamos sendo entregues por amor de Jesus, à morte todos os dias, e está sendo alcançado um número maior de pessoas, irmãos sendo alcançados. Você foi alcançado por Jesus, eu fui alcançada por Jesus. Né? Por isso nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Que palavra maravilhosa! Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Construção natural a gente está vendo, mas o Senhor tem para nós aquilo que a gente não vê. É algo maior, é algo grandioso, queridos. Assim nós fixamos os olhos naquilo que o Senhor prometeu para nós. Bem-aventurados os que não viram e creram. A gente não viu Jesus, mas a gente crê. A gente ainda não pode ver, queridos, como vai ser o céu, mas a gente crê, a gente acredita. E a gente está firme nessa convicção. Glória a Deus por isso. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Olha o que diz em 1 Pedro 3, do 14 em diante. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam as justiças, vocês serão felizes.
Olha o segredo. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração e sejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém perguntar qual é a sua esperança, querido, você precisa estar com isso bem certo no teu coração. Qual que é a sua esperança? Isso tem que estar muito firme em nós. A esperança é só viver aqui e acabou? Não. Existe algo maior. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amém, queridos? Queridos, o Senhor é maravilhoso. Ele é... Tudo que o Senhor entregou para nós é poderoso. E a verdade é que muitas vezes nós é que estragamos, às vezes, as coisas que Ele nos dá. Estou falando de construções naturais, tá? Às vezes o Senhor nos entrega construções naturais e a gente fica, sabe, se batendo nisso, né? Mas existe uma esperança que é a construção celestial. É uma construção que vai além do que a gente pode imaginar. É além do que a gente pensou, viu, imaginou. Existe algo além. Em Romanos 5 diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém, queridos? Queridos, estejam com a esperança de vocês firmada naquele que é a esperança. Não existe esperança em nenhum outro. E Ele diz, queridos, eu avisei vocês que vai acontecer essas coisas, mas se mantenham firmes. Tem uma outra passagem que diz que se a nossa esperança é só no que está aqui na terra, a gente é o mais miserável. A palavra diz isso. Se a nossa esperança é só daqui, ó, do que a gente está vivendo aqui, a gente é o mais miserável possível. O Senhor está dizendo que tem algo além disso. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos orar. Queridos, seja renovado de esperança. E a partir de hoje, que a gente possa parar de dar valor nas nossas construções naturais. Porque elas vão cair, elas vão ser derrubadas, elas vão ser destruídas. Mas as construções celestiais, elas vão permanecer para sempre. Para sempre. Amém. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor nos entrega e nos dá. Obrigado pela Tua verdade que nos liberta. Que a gente possa, a partir de hoje, Senhor, dar valor àquilo que realmente é necessário, Pai. A gente vai desfrutar do que o Senhor nos entregou? Sim, nós vamos desfrutar. Mas nós queremos, Senhor, visualizar além. Nós fixamos os olhos no Senhor, que é a nossa esperança viva, Pai. Nós vamos fixar os nossos olhos no céu, que é a nossa casa, é a nossa morada para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, que a gente aprenda todos os dias a entender que existe algo além daquilo que nós estamos vivendo aqui, Pai. Existe algo melhor, existe algo maior, e nós queremos desfrutar disso, nós queremos viver isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua promessa, que é a vida eterna em Ti, Pai. Nós somos gratos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.